Casos de chikungunya e dengue têm redução de quase 100% em Fortaleza. Mesmo assim, a população deve manter o alerta contra o mosquito Aedes aegypti. Nesta edição, você vai ver também. Como o Ceará bateu pelo segundo mês seguido o próprio recorde nas exportações. Os geradores e as pás eólicas foram fundamentais para esse crescimento. A gente mostra também que a venda de caminhões novos foi destaque em Fortaleza até o mês de julho, superando a média nacional. No futebol, Ceará e Santos se enfrentam hoje à noite em duelo contra a zona de rebaixamento no PV. E tem a programação do projeto Cidade da Gente, que está acontecendo no entorno do Centro Cultural Dragão do Mar, na praia de Iracema. O Jornal da TVC desta quarta-feira, 8 de agosto, está começando. Olá, boa noite. O Ceará bateu pelo segundo mês seguido o próprio recorde nas exportações. Para você ter uma ideia, em julho foram movimentados mais de 247 milhões de dólares no setor. É um crescimento de quase 52% se comparado ao mesmo período do ano passado. Os principais produtos da pauta foram o ferro fundido e o aço. E os Estados Unidos são o principal destino da matéria produzida por aqui. Veja na reportagem de Ítalo Lima. O ano de 2018 já é considerado um dos mais positivos para a economia do Ceará. O estado anda na contramão da crise que enfrenta o país. Para se ter ideia, pelo segundo mês consecutivo, houve um recorde nas exportações. No mês de julho, o valor registrado foi de 247 milhões de dólares, um crescimento de 1,8% em relação a junho e mais de 50% em comparação ao mesmo período do ano passado. Esse crescimento é devido ao quê? Ao maior volume exportado dos produtos siderúrgicos, do setor de calçados e também de um novo segmento que está presente na nossa pauta de exportação, que são as pás e os geradores relacionados às energias renováveis. Esse produto específico, onde nós registramos o valor exportado de mais de 35 milhões no mês de julho, é superior em mais de 250% o valor que foi exportado no ano anterior. Como principal país de destino, nós continuamos com os Estados Unidos, em primeiro lugar, e em se tratando das pás e dos geradores, nós temos registros também dessas vendas para o mercado da Alemanha. Segundo os especialistas, a expectativa é de mais crescimento econômico até o fim do ano aqui no Ceará. O estado segue com os investimentos em infraestrutura e também na abertura do mercado internacional. A expectativa é que ao final dos 2 próximos meses nós termos registros de valores mais expressivos pelo modal aéreo, como por exemplo dos setores de flores, de plantas ornamentais, dos próprios peixes vivos e do segmento de calçados e moda. E já que o assunto é economia, um outro setor também registrou alta superando a média nacional para o período. Foi o de veículos. A venda de carros na capital cearense teve um incremento de quase 18% nos 7 primeiros meses do ano. A alta foi motivada principalmente pela venda de caminhões. Basta dirigir o olhar para as ruas. Qualquer um percebe que o número de veículos circulando cresce cada vez mais. A novidade é que a venda de veículos na capital cearense cresceu quase 3 vezes mais que a média registrada no país em julho desse ano. A inadimplência caiu, tudo isso faz com que os bancos voltem a financiar com taxas baixas, de 0,98 a 1,2. Isso nós temos em cada revenda aqui no Ceará e de um modo geral no Brasil, uns bancos da montadora dentro das nossas revenda. Segundo os dados da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores no Ceará, a FenaBrave, foram emplacados 3.024 novos veículos em Fortaleza só no mês de julho desse ano, alta de 9,09% se comparada ao mesmo período do ano passado. A capital cearense acelerando e passando na frente de outras capitais brasileiras na venda de veículos. A gente viu o estado do Ceará
mantendo as contratações, terceirizando frota, e essa economia não parou. Mas não foram os carros de passeio, nem tampouco as motos, os responsáveis por impulsionar a economia com a venda de novos veículos. Essa é tarefa para quem é grande. Foram os ônibus e também os caminhões, os responsáveis por impulsionar a economia em Fortaleza. A venda de caminhões representou um aumento de 18,03% se comparado aos primeiros 7 meses do ano passado. Os ônibus também se multiplicam nas ruas da capital cearense. E quem são esses compradores de veículos de pneus gigantes? Aquele pequeno proprietário, né, que tem o seu negócio próprio e tem o sonho de ter seu primeiro caminhão. O crescimento da frota de veículos de grande porte acompanha uma tendência nacional de alta nas vendas desse tipo de transporte. Bom para impulsionar a economia que pega carona no transporte de cargas e agronegócios. Esta empresa, especializada na venda de caminhões, segue movimentada desde o primeiro semestre do ano passado. O balanço do faturamento aqui registra média de 32 caminhões vendidos por mês. A gente teve um crescimento durante o ano de 2017 de 50% em relação a 2016. E já no mesmo período, de janeiro a junho de 2018, a gente já teve esse crescimento de 24,9%, o crescimento das vendas de caminhões seminovos em relação ao ano de 2017. Carros e motos também crescem no faturamento com as vendas no setor. Números que engatam a marcha das estatísticas de novos veículos cada vez mais nas ruas da cidade. E a preocupação com a crise econômica está levando grande parte dos brasileiros a cortar gastos. E o efeito desse aperto no cinto começou a aparecer em setores que vinham até crescendo sem nenhum problema. Os dados fazem parte de uma pesquisa que foi divulgada pelo SPC. A dona Francisca está achando a situação nada favorável. É preciso economizar em tudo. E como ela é costureira, nos diz que até os clientes dela estão em crise. Eu tenho coisa de 3 anos, de 2 anos, que não vão buscar. Eu disse até para minha filha que eu ia botar era para vender, para tirar o prejuízo, né? R$10, R$5, R$20, para tirar de dentro de casa. Mas o problema não é somente com a dona Francisca. A situação está doendo no bolso de todo mundo. Hoje o salário que, né, a gente ganha como assalariado só dá mais para comer. Então tem que driblar a crise assim, pesquisando o preço. Energia, né, que a gente tem que economizar, água. E sobre a alimentação é mais difícil, né? Ir a shopping, cinema, essas coisas, né? Que a gente corta por causa dessa crise, a gente prefere mais, tem coisas mais essenciais, né? Toda essa situação é resultado de 2 aumentos, o do desemprego e o da inflação. As pessoas têm dificuldade de manter o padrão de vida que tinham anteriormente. Por quê? Porque parte dos indivíduos do seio familiar perdeu o emprego. Ou seja, você passa a ter menos renda dentro de casa, menos renda dentro do seio familiar e, mais ainda, você tem a elevação dos preços, ou seja, você tem a necessidade de manter o consumo com menos renda. Além do corte de gastos nas despesas como lazer, presentes e estética, uma pesquisa realizada pelo SPC mostra que muitos brasileiros foram além. Teve gente que precisou vender alguns bens para poder conseguir dinheiro e sair da inadimplência. E falando nisso, até junho deste ano, segundo o Serasa Experian, cerca de 61 milhões de consumidores estavam inadimplentes. Existem 2 movimentos que juntos mostram que a situação financeira das pessoas piorou bastante. Além do corte de gastos, a procura pelos famosos bicos são observadas com maior intensidade. Às vezes esses bicos eles surgem como uma alternativa complementar e dependendo do desenvolvimento desses bicos, muitas vezes surge a necessidade de um empreendimento, do empreendedorismo, né? Muitas vezes o empreendedorismo, o pequeno empresário, ele surge nesses momentos de crise. É assim que a Eveline tem feito, procurando soluções para se manter, já que há 1 ano e 6 meses está desempregada. Eu me viro de um lado para o outro, tento vender uma coisa ali, vender outra coisa ali e assim vou vivendo. Até porque eu estou desempregada, né? Então, e assim a gente vai vivendo. No próximo bloco a gente fala sobre a redução de quase 100% nos casos de chikungunya e dengue em Fortaleza. E as novas regras do INSS para a manutenção
do Auxílio Doença. O Jornal da TVC volta já. As ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e o apoio da população ajudaram a reduzir em quase 100% o número de casos confirmados de dengue e chikungunya em Fortaleza este ano. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde. De janeiro a julho deste ano foram confirmados 456 casos de chikungunya em Fortaleza. No mesmo período de 2017 foram 60.638, uma redução de 99%. Os casos de dengue seguem a mesma tendência. Foram 778 de janeiro a julho, contra 13.140 no ano passado. O Janguruçu foi o bairro que apresentou mais casos confirmados de dengue, com 65 registros. Messejana teve mais casos de chikungunya. Ao todo foram 10. 2 pessoas morreram em decorrência da chikungunya e 9 por conta de complicações da dengue. 6 óbitos estão sob investigação. Mais de 8 mil pessoas que recebem o auxílio doença e aposentados por invalidez no Ceará têm até a próxima segunda-feira, dia 13, para agendar as perícias médicas de revisão dos benefícios. Quem recebeu a carta de convocação em casa ou foi citado no Diário Oficial da União deve agendar a perícia pelo telefone 135. Quem foi convocado e não comparecer ao INSS pode ter o benefício suspenso até que a situação seja regularizada. E por falar em INSS, mudou a manutenção do auxílio doença. A partir de agora, quem recebe esse benefício e não se considera apto para retornar ao trabalho pode renovar o auxílio sem precisar passar por uma nova consulta. A mudança faz parte de uma instrução normativa publicada no Diário Oficial da União. Agora, quem recebe o auxílio doença precisa ficar atento às novas regras. A lei diz que tem que ter dentro dos 30 dias. Se caso ele cair acima dos 30 dias, o benefício será concedido automaticamente. Então ele tem direito a mais 2 prorrogações. 2 prorrogações. Se caso persistir no ato que ele achou que estava ainda incapacitado, ele requerer novo benefício, a prorrogação do benefício, esse benefício será automaticamente novamente, sem a perícia médica. Já o beneficiado que se considera apto para voltar ao trabalho poderá retornar à função sem necessidade de realizar a perícia médica. Mas o gerente executivo do INSS Fortaleza explica que é preciso comunicar ao órgão. Para que ele ache que está apto ao trabalho, ele tem que trazer um atestado do médico que acompanhou a sua incapacidade, no período da incapacidade. O nosso médico não irá dar alta a ele se não houver o atestado dizendo que ele tem alta. Por quê? Porque o médico ele quer se segurar em alguma coisa legalmente para que não venha a cometer algum erro. Esta advogada da Comissão de Direito do Trabalho da OAB também afirma que as empresas e funcionários precisam estar atentos a esse processo de retorno. A avaliação do INSS é que deve prevalecer, certo? E caso não haja a concordância do empregado ou mesmo da empresa com relação àquela análise do INSS, existem as vias tanto administrativas quanto judiciais, para se discutir o resultado que o INSS deu. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária quer mudar mais uma vez o sistema de rotulagem dos alimentos no Brasil. A nova regra deve exigir o uso de cores que alertem para ingredientes em excesso, além do uso de figuras geométricas para sinalizar substâncias que podem fazer mal. O fato é que ler as embalagens é muito mais importante do que a gente imagina. Por isso, cada vez mais o consumidor está de olho ali nos ingredientes e também a quantidade de calorias descritas no rótulo. E tá complicado de enxergar? Calma, não é exatamente um problema na visão. É um pouco mais por trás das letras que isso. Essas informações em tamanho miniatura são mesmo teimosas em espremer nossos olhos. E não é só conseguir ler, é fundamentalmente saber o que elas têm a ver com a nossa saúde. Tem muitos conservantes, estabilizantes, que a gente nem reconhece os nomes, muitas vezes são siglas. Então isso é uma dica simples. Quanto mais você reconhece os ingredientes que estão listados e menor essa lista é, melhor é para você esse produto. E a gente sempre tem que ter cuidado também com a adição excessiva de açúcares. Claro, você com certeza já ouviu falar que é importante observar os rótulos dos produtos. Já deve ter até se esforçado para estar seguro sobre as informações nutricionais antes de botar o pacote no carrinho. Mas cá para nós, vai. Por que é tão difícil a gente fazer a leitura dessas tabelinhas? Xanai, açúcar, leite em pó,
desnatado e leite em pó integral. Vamos trocar agora, vamos pegar esse outro aqui. Leite pasteurizado integral, contém leite derivado e leite cevado. Se o senhor tivesse que levar, depois de ler essas informações, qual dos dois o senhor levaria? Eu levaria esse aqui. Por quê? Até porque aqui atrás é bem mais fácil a gente ver como ele é produzido, né? Os ingredientes. Muito bem, seu Antônio. É que o consumidor está mesmo mais cuidadoso com o tipo de alimento que leva para casa. Pesquisas feitas em supermercados apontam esse controle de qualidade nutricional da maioria das pessoas na hora de fazer o mercantil. Melhor seria se a gente tivesse um especialista para dar algumas dicas infalíveis. Então anota aí, ó. Quando você olha a lista de ingredientes, é mais interessante aqueles alimentos, aqueles produtos alimentícios que têm uma lista de ingredientes menor, né? Quanto menor a lista de ingredientes, mais saudável esse produto é. E uma dica simples, a gente brinca assim, se você reconhece mais os ingredientes, ele provavelmente é mais saudável. Vamos a mais uma aula prática? Olha aí o da vez. Esse daqui é uma composição já de café com leite, então eu estou olhando aqui as concentrações do que tem, né? Sim, por saber exemplo. se tem conservante, se tem algum acidulante, enfim, alguma coisa que, né, possa interferir na saúde. O pessoal está estudando. Algumas substâncias que constam no rótulo como não constituintes daquele alimento, elas podem ter. A nossa legislação permite que pequenas quantidades sejam descritas no rótulo como isento. São várias informações, mas dá para resumir tudo numa dica. Desembalar menos e descascar mais, ou seja, ser mais simples e natural. Com as frutas, verduras, a gente aprende desde pequeno que a aparência diz muito sobre se o alimento está ou não saudável. Peraí, desde pequeno, ô rapazinho, por que a gente tem que olhar direitinho essa coisa de rótulos de alimentos, hein? Porque pode ter alguma substância que pode dar alergia a certas pessoas e coisas desse tipo. Tá aí a dica. A seguir tem o futebol. Ceará e Santos estão em campo no PV em jogo antecipado pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente mostra a programação do projeto Cidade da Gente, que está acontecendo no entorno do Centro Cultural Dragão do Mar, na praia de Iracema. É daqui a pouco. Agora o futebol, Ceará e Santos estão em campo neste momento no PV em duelo contra a zona de rebaixamento. O placar, aos 22 minutos do primeiro tempo, está em 0-0. O Vovô briga por mais uma vitória após o resultado positivo contra o Paraná, que é para somar mais 3 pontos. Já o Peixe ainda não venceu desde o retorno após a pausa da Copa do Mundo e soma 17 pontos. As duas equipes precisam subir na tabela do Brasileirão. Se o Ceará conquistar a vitória, deixa a vice-lanterna da competição. Já o Santos pode aí se afastar o time todo do Z4. Os detalhes da partida você confere amanhã no Trem Bala, a partir do meio-dia, aqui na TVC. E o Fortaleza fechou a contratação do atacante Romarinho, que estava no Globo do Rio Grande do Norte. O anúncio oficial foi feito hoje, no fim da tarde, pelo clube. O jogador, que também estava sendo cotado para atuar no Ceará, deve ser apresentado na Casa do Leão até a próxima segunda-feira, dia 13. O time do Fortaleza mudou mais de meio elenco durante a Série B e mesmo oscilando na tabela, o Leão até que ficou na ponta. Leonardo Marinho. Antes do início da Série B, a torcida ainda não sabia o que esperar do Fortaleza, especialmente depois do vice-campeonato estadual. De lá para cá, o Leão mudou seu time titular em 8 posições, mas o que não mudou foi a manutenção do tricolor no G4 e a maior parte da competição na liderança. Agora, pelo primeiro jogo do retorno, o Fortaleza vai a campo com 2 vitórias seguidas e 4 jogos sem perder. Números que colocam o time de Ceni como melhor defesa e segundo melhor ataque da Série B. Não é só a parte defensiva que marca, né? Começa desde o atacante, né? Desde o Gustavo quando estava, agora o Ederson. Então eles nos ajudam muito, né? Porque eles roubando a bola ali, eles já deixam um passo atrás, né? Para a gente tentar um contra-ataque. Uma das 8 alterações do time foi no meio-campo. Nenê Bonilha, que chegou de Portugal, desbancou o Derlei e virou titular absoluto de Ceni. Fui muito bem recebido, estou me adaptando, né? Ninguém se adapta de um dia para o outro, estou
Tô procurando melhorar. Em relação ao Anderley, cara, eu tenho que falar que eu tiro o chapéu para ele, tanto que ele me ajuda. Aqui é uma disputa sadia. Se eu jogo, ele fica feliz. Se ele joga, eu fico feliz. E assim, cara, é um torcendo pelo outro, que assim a gente consegue nossos objetivos. Mas se o Fortaleza venceu tranquilo o Bugre na estreia, agora no retorno o Guarani vive melhor fase. Está a 1 ponto do G4 e deve impor mais dificuldades ao tricolor. Agora já é um Guarani bem diferente, né, com poucas peças, né, do primeiro jogo. Então eles vão vir remodelados e eu assistindo o jogo contra o Londrina, eles estão muito bem, estão tocando muito bem a bola, estão bem melhor. Então vai ser um grande jogo e a gente vai fora de casa tentar fazer o nosso jogo, mantendo a posse de bola e tentando fazer um gol, 2, para a gente sair com a vitória. Por falar em esporte, você vai conhecer agora as ações do projeto Atleta Cidadão, que beneficia centenas de crianças por meio da prática do triatlon. O sonho de ser atleta já despertou para esses meninos e meninas do projeto Atleta Cidadão. Exemplo até para quem já escreveu sua história no atletismo. Eu fui atleta de atletismo, participei de campeonatos brasileiros, né? Então, eu comecei com 13 anos, então é praticamente a idade que eles estão começando. E a federação também dá a oportunidade deles participarem de brasileiros, de campeonatos estaduais, de campeonatos regionais. Então isso é muito bacana. Eles treinam 3 vezes por semana na área do Instituto de Educação Física e Esporte da Universidade Federal do Ceará, incentivados pela Federação Cearense de Triatlon. Nomes que um dia ainda vão ficar guardados na memória de grandes competições. Então, já vai guardando esse aí, Zael Estevan, 16 anos. Meu pai teve essa ideia aí e tal, falou com os amigos dele. Aí ele queria um nome único, né? Não duvide da capacidade de quem corre atrás de um sonho. Eu vejo que no mundo de hoje não tem nada melhor do que ser um exemplo. Porque tem muitas pessoas aí tal, na droga tal, e eu digo que se não fosse o triatlon, eu poderia ser só mais um aí no mundo. E o que dizer desse pequeno cabeludinho aí? A corrida do vento que brinca com o cabelo dele chama atenção para um gesto grande. E quando é que você vai cortar esse cabelo? Eu vou doar para as meninas que têm câncer. E quando é que vai ser essa doação? Só quando meu cabelo crescer mais. São várias histórias de quem apenas está começando no esporte e na vida. São belas histórias que, na verdade, começam em quem ensina. Ivonete Souza, professora do projeto. Cabelos brancos, de correr atrás de mudar a realidade de quem não tem oportunidade e vida fácil. Esses garotos e garotas são como filhos, que o esporte apresenteou. É um sonho diário, de que eu chegue aqui e tenha o número considerável de crianças para assistir a nossas atividades, para participar, porque aí a gente se realiza enquanto profissional e é um sonho realizado. O projeto Atleta Cidadão atende em média quase 5.000 crianças em 80 núcleos espalhados pela cidade, todos em comunidades carentes, na periferia. O esporte mostrando o caminho do bem numa realidade cheia de obstáculos. O entorno do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura foi invadido pelas ações do projeto Cidade da Gente, que prevê uma série de intervenções para ocupar de forma lúdica os espaços públicos e alertar a população sobre os cuidados com o trânsito. O colorido tomou conta do entorno do Centro Dragão do Mar. Os prédios estão de cara nova, tem amarelinha pintada no chão e pedestres mais seguros. Depois da revitalização que aconteceu aqui na área, ficou muito mais fácil a transição dos estudantes, principalmente para quem vem de ônibus para cá, porque a gente desce aqui e consegue ter uma passagem melhor para poder ir para a escola, além de que a gente conseguiu ter uma ampliação da área da escola mesmo. A ação faz parte do projeto Cidade da Gente, que tem o objetivo de ocupar os espaços públicos trazendo mais segurança para pedestres e ciclistas. É uma maneira de revitalizar essa área tão importante culturalmente para a cidade. E esse projeto, o projeto Cidade da Gente, é uma ação de redesenho urbano, mas ele está integrado num grande programa de revitalização do bairro Praia de Iracema. A intervenção deve durar 15 dias aqui no Dragão do Mar e durante esse período os pesquisadores devem coletar dados sobre a mudança no trânsito.
Esta é a segunda edição do projeto e olha só, a primeira se tornou permanente. Como na Cidade 2000 virou um projeto definitivo a pedido da população, isso também pode se repetir aqui. Então esse projeto temporário ele é feito para que a gente possa fazer alguns ajustes, para quando o projeto definitivo vier, a gente realmente implante a melhor possibilidade, a melhor forma para a área do Dragão do Mar. E para fortalecer ainda mais esta ocupação, o Porto Iracema das Artes está com uma programação especial pelo aniversário da escola. Nós temos exibição de cineclubes, de filmes que estão sendo feitas na parte externa do Porto, nós temos shows de música, apresentações de dança, apresentações de DJs, shows de poesia, né, com um coletivo de mulheres. Entre as atrações, o rapper Erivan Produtos do Humor. A gente vai estar com uma apresentação legal, com percussão, o Cal Purificação da Bahia vai chegar fazendo uma percussão junto comigo, eu soltando as batidas e cantando, e o meu parceiro acompanhando no baixo, entendeu? É uma comemoração, ainda mais esse projeto aqui, você chegar e ver tudo pintado, organizado. Outras notícias às 9h15 da noite no Jornal da Cultura e amanhã na primeira edição do Jornal da TVC às 11h45 da manhã. Uma ótima noite para você.